Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot com o capítulo 3, Mishnah 15. O Rabi Elazar de Modi'in diz: quem profana as coisas sagradas, desdenha as festas religiosas, faz empalidecer o seu próximo em público, rompe o pacto de Abraão, nosso patriarca, ou da falsa interpretação da Torá, mesmo que tenha estudado a Torá e praticado boas ações, não tem parte no mundo vindouro. O termo Kodashim, coisas sagradas, geralmente se refere a sacrifícios e oferendas ao templo que eram regulamentadas pelas leis especiais de santidade. Quando o Cohen, sacerdote, oferecia certos sacrifícios, ele podia comer somente daquela parte da carne que a Torá lhe adjudicava, por não mais que um dia e uma noite, e somente dentro dos limites do templo. Estas restrições de tempo e lugar eram tão rigorosas que, se um Cohen apenas decidisse comer a parte da carne a ele adjudicada fora da área do templo, ou após o horário permitido, o sacrifício tornava-se passul, nulo, ou pigul, abominação, ainda antes que ele levasse a cabo a sua decisão. O ser humano profana o sagrado quando ele ignora seu caráter especial e até mesmo considera algo comum. No judaísmo, Kedushá, santidade, é uma qualidade tangível que infunde e transmuta um objeto, tornando-o significativo e importante no relacionamento humano com o divino. Mas é o ser humano que, mediante intenções e atos, deve estabelecer e manter aquela santidade. O mundo empírico dos fenômenos físicos se encontra diante do ser humano em sua pura existência uniforme e sem sentido. É o ser humano com sua consciência e visão que imputa valor e significado e sentido às coisas, dotando-as de uma realidade mais elevada. A oferenda de um sacrifício é feita com um animal comum de carne e osso. Seu significado reside em sua kedushá, com o qual ele é dotado mediante a intenção, consideração e atitude do ser humano. Ignore sua kedushá e você destruirá seu significado sagrado perante o divino, tornando-o uma abominação. O sétimo dia da semana é igual a qualquer outro. É você quem deve lembrar e guardar este dia para torná-lo santo e transformá-lo no Shabat. Ignore as observâncias, repudie as leis especiais e você terá profanado seu espírito e secularizado o dia, tornando-o um segmento de tempo comum e carente de sentido e bênção. O nascimento de um varão é um fenômeno biológico desprovido de significado especial. Contudo, se você observar a aliança de Abraão por meio da circuncisão sagrada, então o evento fica repleto de significado e santidade. Ao introduzir um novo filho na aliança de Abraão, o judeu realiza um compromisso histórico de dedicar não somente a si próprio, mas todo o seu futuro, a geração seguinte, ao serviço de Deus. Aquele que ignora ou anula o pacto de Abraão diminuiu o prodígio do nascimento de um filho varão ao nível puramente físico e animal. Fisicamente, o ser humano faz parte do reino animal. É redutível a certa quantidade de minerais e produtos químicos. Com frequência, muito do que faz é consciente ou inconscientemente animal, disparatado, mesquinho e egoísta. O que dá ao ser humano dignidade e valor inato é o fato de ter sido criado à imagem de Deus. O Todo-Poderoso tomou parte de sua própria santidade e a infundou no espírito humano. E este espírito é o que ilumina a sua existência. O Criador deixou sua marca em seu produto. Por esta razão, devemos amar e respeitar os nossos semelhantes e tratá-los com consideração e dignidade. Se você insultar, ridicularizar o seu próximo e se o envergonhar em público, você o despoja de sua grandiosa posição de ser um reflexo do divino e nega o seu caráter essencialmente celestial e sua santidade. Finalmente, a própria Torá pode ser considerada um livro comum de história ou ética, ou uma obra que contém a palavra de Deus e a revelação da divindade ao gênero humano.
cabe a nós dotá-la de sua autêntica santidade. Se você der falsa interpretação da Torá, em desacordo com a Alahá, a lei judaica tradicional, você a desveste de sua santidade, você a profana. Ao profanar e destruir a santidade da Torá, de acordo com a Mishnah, você anula sua possibilidade de viver no mundo vindouro, isto é, na realidade, medida por medida, porque o mais além, a vida imortal do espírito, é algo que só podemos lograr por meio da Kedushá, vivendo com a plena consciência de que fomos feitos à imagem de Deus, o que nos eleva acima de uma existência puramente física. Se você se recusar a reconhecer a dimensão de santidade ao longo de sua vida, se você considerar que o sagrado é secular e aceitar tudo segundo o cínico valor de mercado, o seu destino final no mais além também estará unido ao mundo físico da realidade espalhafatosa, e não ao mundo espiritual vindouro. Se você se limitar somente ao aqui e agora material, terá perdido toda a oportunidade de aprender a conhecer o transcendental e viver de acordo com seus valores. Ao falar daqueles que desprezam, profanam e negam esta Mishnah, se refere, sem dúvida, aos que pecam deliberadamente. Apesar de conhecerem seu Deus, eles se opõem a ele consciente e tenazmente em rebeldia. O pensamento judaico sempre distinguiu entre dois tipos de pecadores: aquele que sucumbe a uma paixão física avassaladora e aquele que peca propositadamente ou por rebeldia. Conta-se que um grande rabino entrou certa vez na casa de alguém em Tisha B'Av, o dia 9 do mês hebraico de Av, um dia de luto e jejum desde a nossa mais remota história. Lá, ele encontrou alguns jovens emancipados e iluminados, correligionários, fartando-se de carne. Para grande assombro dos pecadores, o rabino reagiu a tal profanação, desejando-lhes, sem qualquer ironia, bom apetite, filhos, bom apetite. Como pode reagir de modo tão aprovador? Indagou alguém. Eles estão cometendo um pecado gravíssimo, comer carne não kasher, num dia tão solene de jejum. O rabino respondeu: se um homem peca porque seu espírito é fraco e seu apetite é forte, é uma coisa. Mas se peca por malevolência ou por uma questão de princípios, seu pecado é maior. Prefiro ver essas pessoas comer por apetite, por gostar de boa comida, do que apenas por rebeldia. Quando uma pessoa cede à tentação, ela ainda pode perceber que está fazendo algo errado. Ela apenas não consegue se controlar. Nessa situação existe alguma esperança, pois embora hoje ele possa ter perdido sua força de vontade, o ser humano é livre e amanhã poderá reconquistá-la. Hoje ele apenas perdeu uma batalha, mas ainda existe o amanhã, e no final a batalha poderá ser ganha. Além disso, os pecadores desse tipo são encarados favoravelmente pela lei judaica quando procuram ser perdoados. As medidas severas da Bíblia não procuram vingança nem represálias. São leis de expiação para saldar a sua dívida e assinalam um caminho que conduz ao perdão total. Ao advertir que um pecador não deve ser excessivamente açoitado, a Torá explica: é com o propósito de que teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. A Torá chama o pecador de teu irmão. Com isto quer dizer que, depois de ter pago pela sua iniquidade, obterá o perdão total e recuperará sua posição na comunidade de Israel. Até mesmo a pena de morte é considerada uma expiação, e ela abre o caminho para a vida no mundo vindouro. Portanto, a pessoa que sucumbe às suas paixões tem 3 elementos que geram esperança nesta situação. Primeiro, ela pode admitir honestamente seu equívoco. Segundo, existe a confiança de que ela possa retornar à bondade e decência consistentes. E terceiro, aceitando o castigo, ela obtém perdão. Para o pecador rebelde, por sua vez, nenhum destes fatores é válido, dado que ele possui uma filosofia e expõe relacionalmente o que faz. A possibilidade de que se arrependa e procura o perdão é remota. Com relação a este tipo, a Torá estabelece: mas a alma que o fizer propositadamente ao Eterno, ela blasfema, porque a palavra do Eterno desprezou e seu mandamento violou.
Certamente será banida aquela alma, a sua iniquidade estará sobre ela. A punição por este espírito rebelde é carete total, ou seja, ser retirado deste mundo e do mundo vindouro. Este tipo de transgressão é encontrado nos atos do povo de Amaleque, que ocasionaram a rigorosa sentença de extirpação através de todas as gerações, se necessário. À primeira vista, isso pode parecer estranho, afinal, fomos perseguidos por muitos inimigos ao longo de toda a nossa história. É certo que Amaleque nos atacou, mas a Babilônia, Roma e outros também o fizeram. Porque a Torá ordena então, recorda-te do que te fez Amaleque. Apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus, não te esquecerás. O motivo é que Amaleque atacou os israelitas não porque estes ameaçassem sua terra, nem sequer para poder saqueá-los, ou por vingança, mas simplesmente para frustrar o plano do Eterno. E não temeu a Deus, Amaleque se rebelou contra o Todo-Poderoso, daí o seu castigo especial. O faraó, como indivíduo, também foi culpado por este tipo de rebeldia ao exclamar: "Quem é o Eterno para que eu escute sua voz?" Todas as transgressões enumeradas na nossa Mishnah têm uma conotação de rebelião contra o Todo-Poderoso. O Cohen, sacerdote, que profana o serviço sagrado, evoca estas palavras do profeta Malaquias: "Um filho honra ao pai e um servo teme ao seu amo. Se sou vosso pai, onde está a honra que me deveis dispensar? E se sou vosso amo, como me demonstrais vosso temor? Diz o Eterno dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que apenas desprezo dispensais a meu nome. Vós trazeis pão impuro ao meu altar. O Cohen que profana os Kodashim do templo sagrado e o judeu que envergonha e despreza as festas, tratando-as como dias comuns, mostram desacato ao Eterno e desafiam a palavra do Todo-Poderoso. Quando alguém faz empalidecer o seu próximo em público, ele comete um assassinato físico e espiritual, destrói em alguma medida a imagem e a entidade psicológica do seu semelhante. Para o Talmud, isto é óbvio. Um sábio ensinou, na presença do Rabi Nachman ben Yitzhak, que se alguém envergonhar o seu semelhante em público, é como se derramasse sangue. Ele respondeu: "Isto está bem dito, porque podemos ver no rosto da outra pessoa envergonhada como o sangue vermelho se retira e aparece a brancura, torna-se mortalmente pálida." Na verdade, a expressão hebraica para envergonhar significa literalmente fazer empalidecer o rosto de um semelhante, e o Talmud continua e declara que quem comete tal ofensa encontra-se entre aqueles que não haverão de ascender do purgatório, Geinom, ao mundo vindouro. Podemos até encontrar uma referência a este ato maligno na própria escritura em Gênesis 9:6, que poderia ser assim traduzida: "Quem quer que derrame sangue de um homem dentro dele, seu sangue será derramado." Quando é que o sangue de um homem é derramado dentro dele? Quando ele é publicamente insultado, envergonhado e desonrado. E a Bíblia continua explicando por que este ato destrutivo merece uma retribuição fatal. Porque a imagem de Deus fez ele ao homem. O ser humano é uma imagem e um reflexo de Deus. Qualquer ato de assassinato ou destruição psicológica cometido contra alguém é uma profanação da santidade divina. É um ato mais estrepitoso do que palavras de pura rebelião contra o Todo-Poderoso. A categoria seguinte de pecado é ainda mais séria. Refere-se à pessoa que rompe o pacto de Abraão e não concede ao seu filho de 8 dias de idade a graça da circuncisão conforme as nossas mais sagradas tradições, rebelando-se não só contra Deus, como contra todo o seu povo. Outro ser humano ingressou em nossas fileiras para se tornar parte integrante do povo sagrado e divino. Que ele ocupe seu lugar em nosso meio e no devido tempo descobrirá o papel que deve desempenhar no cumprimento do nosso propósito histórico de servir ao Todo-Poderoso e manter viva sua Torá. Mas, quando o pai nega ao bebê sua sagrada e tradicional circuncisão, fecha uma porta em sua cara, impede de ingressar em sua celestial inocência no pacto de Abraão, com o Todo-Poderoso e
posteriormente de crescer até se converter no homem em condições de cumprir seu destino em meio à coletividade judaica observante. Rebela-se contra o Todo-Poderoso e contra seu próprio povo histórico. Todavia, a pessoa que dá à Torá significados falsos e em desacordo com a Alahá, a lei normativa, é pior que todas. Não se satisfaz em se rebelar contra o Todo-Poderoso, como ensina aos demais a seguir seu pervertido exemplo. Ela difunde erros tentando gerar um movimento. O rebelde apadrinha desta maneira uma rebelião maior. Este, diz o Talmud, foi o pecado de Menashe, filho de Ezequias, rei de Israel. Este último foi um grande rei devotado ao Todo-Poderoso e com suma religiosidade e dedicação salvou seu povo dos poderosos assírios. Mas, infelizmente, seu filho não seguiu os seus passos. O Talmud nos conta que, a princípio, ele simplesmente predicava com ira e escárnio que certos versículos da Bíblia não ensinavam nada de valor e que Moisés os inseriu sem nenhum propósito. Para Menashe, o fato de que uma das nossas crenças mais sagradas é que cada palavra da nossa Bíblia é de origem divina não tinha a menor importância. Depois, Menashe continuou com suas terríveis transgressões e crimes registrados nas Sagradas Escrituras. Menashe começou por uma premissa simples: nem toda a Torá nos foi dada pelo céu, nem foi revelada por Deus a Moisés. Portanto, algumas partes poderiam ser supérfluas, até vãs. Isto dava lugar a interpretações satíricas e debochadas. A partir desta heresia, avançou até chegar a difundir a idolatria e o crime em larga escala. Desafortunadamente, este tipo de rebeldia está na moda hoje em dia. Temos muitos pretensos dirigentes que se cercam de seguidores aos quais convertem em porta-estandartes ao publicar novas e falsas interpretações a respeito das origens e desenvolvimento da nossa lei. Se o seu propósito é conservador ou radical, construir ou destruir, reformar ou deformar, sua premeditada blasfêmia contra a palavra do Eterno e sua profanação do caráter sacro da nossa Torá escrita e oral não é erudição e nem talento para vendas. É a racionalização de uma vida totalmente descomprometida com a tradição judaica do divino e suas obrigações. A nossa Mishnah também pode estar forte e revelantemente relacionada com as tendências filosóficas imperantes nos dias do Rabi Elazar de Modi'in. As profanações que enumera podem se referir às doutrinas gregas prevalecentes à sua época. Os céticos daquela época, os sofistas, declaravam que o homem é a medida de todas as coisas, que não existe Deus e que as doutrinas religiosas são falsas. A nossa Mishnah define esta pessoa como Amechalel et Akodashim, quem profana coisas sagradas, pois ela nega a santidade da vida e reduz tudo ao plano material e físico. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.